A primeira parte aqui do catecismo, que a gente já falou sobre o primeiro dia, né? E a gente não falou tudo ainda, tem que tratar direitinho. A primeira parte aqui, ó, ele diz assim. A primeira parte, tá vendo? Dia 2, né? Isso, são a primeira, segunda e terceira parte. A primeira parte fala sobre a queda do homem. A segunda parte fala sobre a redenção. Entendeu? De Deus resgatando, salvando esse pecador. E a terceira parte fala sobre como esse pecador agora deve viver a vida de gratidão. E aí nos ensina, com os princípios bíblicos, como a gente deve servir a Deus. Entendeu? Aí, pronto, dia 2, né? Dia do Senhor 2, pergunta e resposta número 3. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Por exemplo, todo mundo fala assim, eu sou pecador. Todo mundo é pecador, mas como é que a pessoa sabe que é pecador? A pessoa se iniciar. Como é que tu é pecador? Sabe que é pecador? Primeiramente, eu sou um pecador. Mas como é que a pessoa sabe que você é um pecador? Como é que você sabe que é pecador? Se for levar ao pé da letra mesmo, a maioria das coisas que é pecado, a turma faz e não sabe o que está fazendo. Tem muita coisa que a gente faz de errado e a gente nem sabe o que tá fazendo. Mas tem muita coisa que a gente sabe que é errado. E também outras coisas faz sabendo que é errado. Só que alguns vão dizer que é errado moralmente. Ou seja, porque a sociedade abraçou uma moral, uma conduta, aí o indivíduo, o ateu, por exemplo, para ele não é pecado. Porque já que não existe Deus, não existe pecado. Não existe pecado. É só um erro assim social. Ou um crime, se for algo previsto pela Constituição, né? Mas a Bíblia nos ensina, e o catecismo nos ajuda aqui, como é que a gente sabe que é pecador? Pela lei de Deus. Então, a lei de Deus mostra que somos pecadores. Por quê? Porque a lei de Deus ele é a expressão do caráter de Deus. Lembra que a gente falou sobre que Deus é justo, Deus é bom, misericordioso, santo, tal. E nós não somos, nós somos o oposto disso. Então, quando eu olho para a lei e vejo que o padrão de Deus é muito elevado, é perfeito, e eu não consigo cumprir aquilo, eu erro ao tentar cumprir, e erro também quando eu não quero cumprir, eu sou um pecador. A palavra pecar significa errar o alvo. De forma grosseira de falar. Errar o alvo. Já João nos ensina, tem até aqui, né? Ele não tá aqui, mas deve estar no próximo. Depois eu coloco aqui na legenda aqui a referência de João. João fala o seguinte, que o que é pecado? Ele resume o que é pecado. É a quebra do mandamento de Deus. Então Deus fala, faça isso, você faz ao contrário, ou não faça isso, e você faz, você quebra, e aí você peca. Mas o que a gente vai ver aqui, você não é pecador porque você peca porque você é pecador. Ganando, foi? Esse jogo de palavras parece que é... Mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, muda muitos fatores aí. Por exemplo, imagina. Uma mangueira. Pé de manga. Bananeira, pronto, mas bananeira. É bananeira porque deu banana? Ou deu banana porque é bananeira? Rapaz, até na questão aí de agricultura tá difícil, hein? Puxado. Uma acerola. Uma celoureira. Deu acerola porque é a celoureira? Ou é a celoureira porque deu acerola? Só falta entrar no da galinha agora e ovo. Não, vê só. Quando a acerola é um arbusto pequeno, você não consegue saber o que ela é, a menos que você plantou. Eu conheço muito. Eu sei, tem só acerola. Mas não tem acerola ali. Não é? Ela não vai se tornar uma acerola depois que sair a primeira acerola. Ela desde pequeno, desde que plantou, já é uma acerola. Já é uma celoureira. Então o homem não é pecador porque ele cometeu um pecado ontem. Eita, agora eu sou um pecador. Não, ele já é pecador. E os atos dele são atos de injustiça desde a sua concepção até o seu dia de morte, o último dia de vida. Então, todo esse intervalo de nascimento à morte é pecado. Então, a gente é faixa preta em pecado.
Se existe alguma característica, qual é a sua coisa boa que você faz? Rapaz, eu pego muito. No de entrevista. No estilo de emprego. Entrevista de emprego. A gente não fala isso, né? Até quando a gente vai falar sobre as nossas... Quais são os seus defeitos? Rapaz, é porque eu sou perfeito demais. A primeira coisa, perfeccionista. Eu sou perfeccionista, eu só gosto de fazer as coisas tudo certinho. Eu gosto de certo, sou do certo mesmo. Organizado. Então veja, até a forma da gente admitir o nosso problema é a forma irreal. Nós não somos sinceros sobre os nossos pecados. Mas nós somos muito severos e sinceros ao pecado dos outros. É muito fácil você identificar um pecado de outra pessoa. Um erro de outra pessoa. Principalmente quando esse erro nos atinge, né? Aí a gente fica irritado. É misericórdia para nós e justiça e punição para os outros. Então, voltando lá. Como é que você sabe que é pecador? Pela lei de Deus. A lei foi dada ao homem, e eu vou falar sobre isso, que lei é essa, para mostrar que o homem, primeiramente, quem Deus é. Então, é uma fotografia, um resumo rápido de quem Deus é. Pode ser que isso aqui mostra quem Deus é. E agora, ao você olhar para essa verdade, você vai olhar, eita, mas eu não sou justo. Mas eu não sou verdadeiro. Mas eu não faço isso aqui sempre. Isso aqui. Então, a lei de Deus nos revela que você é incapaz de cumprir, você erra o alvo conscientemente ou inconscientemente, dormindo ou acordado. Entendeu? Diretamente ou indiretamente. Porque tem coisa que você faz de errado, você nem sabe o que é pecado, era pecado. E aí, ao você se deparar com a Bíblia, e lendo ela, e se familiarizando com ela, você vai ver coisas que são reprováveis na sua vida, e você, eita, isso aqui tá errado. E aí você vai pedir graça a Deus para você não cometer aquilo ali. E quando cometer, porque vai cometer, Deus não lhe deixar naquele pecado, mas você se arrepender e tudo. Então, essa lei exige o que da gente? Então, eu sei que eu sou pecador porque existe uma lei suprema que eu não consigo cumpri-la. Logo, eu quebro todas as leis, logo eu sou um pecador. É imaginar a Constituição. Tem uma Constituição e quem criou essa Constituição, o legislador, consegue cumprir toda ela. Perfeitamente. É um belo resumo do próprio ser dele. Ele é tudo aquilo ali. E nós, civis comuns, nós não conseguimos cumprir a Constituição, quebramos todas elas. Então, vamos ver qual é a Constituição. Só que é uma Constituição superior. É uma Constituição cósmica, que todos os seres humanos estão debaixo dela. Mesmo aqueles que não querem estar, mesmo aqueles que acham que não existe essa Constituição e esse legislador, mas é real. Porque o sol não deixa de brilhar porque um cego não consegue ver a luz. Então não é porque um ateu não acredita nisso, que não é porque um cego não consegue enxergar cores, que as cores não são reais. Existem. Mas pela sua deficiência, não. No caso, um ateu é pela sua dureza de coração. Ele é duro. Ele é idólatra. Ele idolatra o seu próprio conhecimento, o seu próprio ser, e ele não quer se submeter a um Deus Criador. Por isso é mais fácil negar. Porque se eu nego que ele existe, logo eu não devo me submeter às suas leis. Logo, o que eu faço aqui não tem complicações futuras. Porque depois que eu morrer, não tem nada, não devo nada a ninguém. Pelo menos não a ninguém, a Deus. Mas eu devo pessoas aqui, coisas sociais. Então vamos lá. O que é que a lei de Deus exige de nós? Aquilo que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, 37 ao 40. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Cristo conseguiu resumir toda a lei de Deus em poucas palavras. Você quer saber que alguém perguntou qual é o maior mandamento? Então, o pessoal gosta dessas coisas, né? De qual é o maior, qual é o melhor. Qual é o maior mandamento? Aí Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, entendimento, toda a alma. Realmente uma devoção voluntária, sincera e perfeita. Nós não conseguimos ter essa devoção. Então quer dizer que é só amar a Deus, né? Não, e o próximo também. Então, os nossos deveres não é só com Deus, mas com o próximo, que é semelhança a Deus. Porque
criatura ou filho de Deus. Então devemos nos amar a Deus e servi-lo, amar o próximo e servi-lo, querer o bem. E aí a pergunta 5. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Pergunta é, consegue guardar todos os mandamentos de Deus perfeitamente? Mas mesmo depois que toma conhecimento, eu acho muito difícil alguém conseguir, viu? Não vai conseguir. Amar o próximo, principalmente, porque o cara te faz um mal agora. E a primeira reação sua é odiá-lo, desprezá-lo. Né? A primeira reação nossa, natural, não é, cara, independentemente eu lhe amo, me perdoa, eu quero seu bem, fica comigo. Não é, porque da natureza do homem pecador desprezar e odiar. Por isso que quando a lei veio, a lei mostra, eita, eu não consigo amar. Sou um pecador, porque eu não consigo fazer isso aqui. E quando Cristo veio falar sobre amor, sobre orar pelos seus inimigos, e realmente ser o mais paciente possível, ser misericordioso com os outros, o pessoal olhou, é doido, não tem como. Tem lógica. Mas é o padrão de Deus. E isso não é pra, já que eu não consigo cumprir, então... Não, isso é pra contrário, isso é pra mostrar que eu não consigo cumprir e eu devo lamentar o fato de eu não conseguir cumprir. Isso não deve ser algo pra mim, é banal, eu não consigo cumprir, tá bom, vamos, segue o jogo, a próxima pergunta. Não, pelo contrário. Quer dizer, poxa, olha quem Deus é, olha que Deus espera de mim, eu não consigo viver essa vida que Ele quer. E lamentar o fato. E quando isso chegar em você, diz, poxa, eu não consigo. E agora? Tem algum problema eu não consigo cumprir? Tem. Tem um problema sim cumprir. Imagina que você respira o ar que Deus lhe deu, pisa na terra que Deus lhe deu, come dos frutos e tudo que Ele proporcionou na terra, você é abençoado pela chuva, pelo sol, pelo coração que bate no seu castoraxas, pela família, por tudo que você recebe, natural e de forma geral social, só que você não dá nem crédito a Deus e você não vive para Ele em louvor e gratidão a Ele. Além de você ser ingrato a Ele, esquecer dele em suas más obras, ainda você o nega com as suas atitudes e ações. É aquela questão, tem um ateu que não acredita em Deus, ele nega Deus, na verdade é isso, ele nega Deus. Porque se não existisse Deus, não haveria ateu, né? Até para ter ateu tem que ter Deus. De certa forma ele acredita. Ele nega, ele suprime a verdade. É o que Paulo fala, ele suprime a verdade de existir um Deus. Mas existem aqueles ateus que creem que Deus existe. Só que vivem como se ele não existisse. Entendeu? Tem o feito eu perguntei a tu da outra vez. Tem aqueles que são ateus por achar alguma lei, algum mandamento, alguma coisa errada. Filho, eu perguntei da outra Acha vez. que a Bíblia tem incoerências e tudo e não poder confiar nela. Isso, tipo, eu perguntei a todos os comentários que eu tava vendo. Foi. Sim, do cara lá da internet, parece. O cara sabe que tem o Deus, conhece a história, só que tem, acho que algumas punições que Deus... Acha Deus severo demais, esse Deus não pode existir. Esse não é o Deus que eu queria pra mim. Eles construíram outro Deus. O ateu tem Deus. O ateu tem Deus. O Deus dele é ele mesmo. Ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém. Ele é o seu próprio provedor. Só que para ser independente, tem que ser dependente. Até na própria estrutura da palavra. Independência tem que ter a dependência. Nós não conseguimos fugir de Deus. Somos dependentes dele. Só que um ateu nega ele. E uma pessoa que se diz é um religioso, ele acredita em Deus, só que vive como se Deus não existisse. Nega ele. Olha, Deus fala o seguinte, não faça isso. Ok, Deus. O Senhor é o cara, acredito que o Senhor existe, mas eu vou ver como se não existe, porque eu vou quebrar toda a lei e vou estar nem aí para isso. Ou seja, o que Deus fala não tem peso. Se sua mãe falasse, enche a garrafa da geladeira, porque quando eu chegar, se estiver vazia, o pau vai cantar, a palavra dela tem poder sobre você. E quando você deita, puxa que eu frio, agora eu vou apanhar. Você sabe que a sua mãe ele existe, você sabe que a palavra dela realmente ela vai cumprir o castigo. Então se torna temente. Sabe que você não fez por algum motivo, porque negligência, né? Ou porque não esqueceu, ou porque fez outra coisa e acabou, né? Não usou, não teve a palavra como prioridade. E depois sofre o castigo.
E aí você vai dizer, minha mãe é injusta. Naturalmente, porque ninguém vai apanhar e vai dizer, minha mãe é justa, mesmo que esteja errado. Só que essa mãe é injusta realmente. Ela é pecadora, então ela pode exagerar na punição, entendeu? Ela pode realmente ser uma pessoa autoritativa, autoritária. Só que Deus é perfeito. E o que Deus quer de nós não é algo que a gente não possa cumprir. Pelo menos, Ele não criou a gente assim. E a próxima pergunta. Porque eu não consigo cumprir. E isso é um fato. Não conseguimos cumprir a lei de Deus. Mas, a próxima pergunta. Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Porque se você ver, você não consegue cumprir, né? Então a culpa é de Deus, porque Deus criou assim já o homem? Não. E vem. Não, pelo contrário. Deus criou o homem bom e à sua imagem. Isto é, em verdadeira justiça e santidade. De modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Então, o homem, ele foi criado capaz de cumprir e satisfazer a justiça que Deus queria. Foi criado perfeito, bom, íntegro, em toda a sua vontade, toda a sua volição. Ele podia satisfazer a vontade de Deus e viver essa vida de comunhão ininterrupta com Deus. No caso, aí já está falando de Adão. Adão, o único homem que conseguiu fazer isso além de Cristo. Mas homem terreno, apenas Adão e Eva tiveram esse privilégio. Então, imagina. A próxima pergunta veio o seguinte. De onde veio então a natureza corrompida do homem? Que Deus criou o homem perfeito, bom, justo, reto. Hoje a gente não encontra esse homem. Então, aconteceu alguma coisa aí. Entre esse homem bom, justo e reto, para o homem caído hoje em dia. Da queda e da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Pois ali a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Isso é um texto em Salmo. Então, a Bíblia está aí, irmão? Ai, Deus. Tem um texto aqui de Gênesis. E isso aqui que a gente estava falando sobre... Lembra os bebês? Que até os bebezinhos já pequenos já são ruins. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Continuamente mal. Não tinha, era ininterruptamente a maldade. Não tinha intervalo. Não era apenas pela manhã que o homem era mal e à noite que estava mais tranquilo. Era de manhã, tarde e noite seus pensamentos, suas vontades, todos os seus desejos. Tudo que saía do coração e da mente do homem era mal. E aí... Outro capítulo, Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então a Bíblia, é Deus que está olhando para o homem e dando esse laudo, aquele negócio, diagnóstico, mas aquele quando alguém morre, qual é o nome? Biópsia que faz? Biópsia não, quando alguém morre de morte, alguma coisa, esqueci. Lá do cadáver. Nossa, laudo cadavérico, não é outro nome. Atestado. Atestado de óbito. Esse é o atestado de óbito que Deus dá ao homem. O homem mau, continuamente, desde a sua mocidade. Salmo, não vou ler todos aqui, mas eu depois coloco a referência aqui no vídeo. Que Davi fala, eu fui gerado em pecado, fui concebido em iniquidade, não veio da minha mãe. Então, é desde a concepção, eu sou perverso e sou mau. É aquela questão, mas um bebezinho, um pecado, é um anjinho, é um santo, ele é um pecador. Ele não tem forças físicas e condições racionais para pecar conscientemente, deliberadamente. Ou seja, eu vou pecar, fazer isso aqui. Porque ele não sabe nem que está vivo, né? Você não consegue lembrar de memória de 6 meses de idade. Só que, imagina essa galera. O bebê já é pecador. Ele não precisa gerar o fruto do pecado para ser pecador. Ele já é um pecador. Assim como a celereira pequenininha aqui é a celereira. Um dia ele vai dar o fruto, no momento certo. E a criança é pecadora.
em algum momento que não sabemos quando, varia de criança para criança, de pessoa para pessoa, com todo o ensino do pai, instrução do pai, do que é certo e o que é errado, de punições, de castigos, de tudo certinho, ele vai cometer seu primeiro pecado conscientemente. E depois vai negá-lo, vai mentir, vai esconder esse pecado. Que no caso para ele não é um pecado, para ele é uma desobediência ao pai. Então, por que é importante ensinar sobre Cristo às crianças? Não é depois de 7, 10 anos. É desde pequeno. As primeiras palavras que ele deve aprender é sobre Cristo. Mesmo que ali seja uma brincadeirinha, ilustrações e coisas infantis, mas desde pequeno ele deve ter consciência da existência de Deus e da sua natureza pecadora. E quando o pai for repreender o filho, qual era o correto? O correto era nem repreender, o correto era não é ter esse pecado. O homem caiu, mas nessa vida caída, qual deveria ser a repreensão do pai? Não é você que quebrou a ordem do seu pai. Eu falei para você não fazer e você fez. Falei que papai não gosta de mentira. Falei para você não mentir, eu falei para você não roubar isso aqui do coleguinha. Antes de quebrar o mandamento da casa, ele quebrou o mandamento de Deus. Olha, você quebrou o mandamento. Isso é pecado. Deus falou que a gente tem para roubar. Então, antes de ser uma desobediência ao pai, ele desobedeceu ao Senhor. Então, desde pequena, a criança deve saber, poxa, isso é pecado e /crime. Se for é crime também. Roubo também é crime, não é só... Então, antes de crime, antes da nossa legislação, já é o quê? Pecado. Então, opa, aqui, sim. Ok, então, lembre só, a gente foi criado perfeito e justo, bom, mas existiu a queda. O homem, nós escolhemos acreditar no Satanás. Ele está em nós mesmos. Queríamos ser igual a Deus. Quando Satanás prometeu a Eva que ele poderia ser igual a Deus, ela poderia ser igual a Deus, ela cobiçou isso, ela desejou isso. Encheu os olhos dela. Ela quer ser igual a Deus. Ela não se contentou com o estado que eles já eram. Desfrutavam de toda a paz e plenitude com Deus no jardim do Éden. E ainda assim queria algo mais. Naquele momento o pecado já começou ali no coração. Ela deu, como o Tiago fala, deu fruto quando comeu o fruto. Porque o pecado já estava aqui. Só que externamente, o fruto como árvore deu um fruto, já estava germinando, já foi plantado, já estava crescendo. E ela consumou o pecado, deu a luz ao pecado, em linguagem bíblica, quando comeu do fruto. Mas já estava aqui já. Então o pecado ali não foi o ato de mastigar e comer um fruto. O pecado foi desejar comer esse fruto, desejar ser maior ou igual a Deus. Negar o que Deus disse. Deus falou que não era para comer. Deus falou que se comesse morreria. Então o homem dá ouvidos à serpente, enche o coração de cobiça e de desejo desenfreado. Ganância. E dali o pecado já... E ele já começa a experimentar todos os pecados que Deus irá condenar posteriormente. E aí consome comendo do fruto. Então ali o homem já escolheu o que ele queria. O homem queria adorar ele mesmo. O homem pelo engano desejou ser igual a Deus. Não teve mais prazer em Deus. Quando Deus apareceu no Éden, o homem fugiu de Deus. Então, desde aquele momento, o homem continuou fugindo de Deus. O homem não consegue cumprir mais, porque o homem foi destituído da sua posição original. Ele perdeu alguma coisa. Ele perdeu a santidade, ele perdeu a inocência, ele perdeu a comunhão com Deus. Então, o homem não consegue cumprir. Mesmo os cristãos que acreditam em Deus, que confiaram a sua vida a Cristo, ainda assim não consegue cumprir a justiça de Deus perfeitamente. Por isso que nós recorremos a Cristo. Imagina. Você de alguma maneira acumulou uma dívida com o banco, que diariamente foi uma dívida enorme, tá? Inadimplência, está devendo mais de 1 milhão. Você é assalariado, você não consegue pagar esse 1 milhão. E aí o banco vai ligar para você. E o banco, olha, Eric, você está devendo tanto. 1 milhão. Aí você vai dizer ao banco, olha, se você atender, ninguém atende no telefone de São Paulo, né? Mas se você atender, você vai dizer o quê? Olha, sou assalariado, viu? Não consigo pagar não. Eu vou pagar. Aí o banco, tá certo, então vou dar baixa aqui no seu nome, porque a gente sabia que você era assalariado. Agora resolveu. Só baixava essa ligação. Por que você não falou antes? Funciona assim? Não funciona assim.
Seu nome era limpo. De alguma maneira sujou o seu nome. Por algum motivo. E aí você não consegue pagar mais dívida porque ele acumulou. Essa alegoria, vocês conseguem entender para onde vai. Nós, em Adão e Eva, fomos criados justos e perfeitos. Perfeitos não no que poderíamos ser igual a Deus, perfeitos no que poderíamos ser como humanos, como criaturas de Deus. Que estava ao alcance da Isso. gente. Porque se fosse perfeito, eu não conseguiria ter o pecado, né? Ele era perfeito de cumprir tudo e mais perfeito no que Deus propôs ao homem. E aí o homem peca. O homem agora começa a diariamente acumular juízo contra si. Todo dia ele aumenta mais a dívida. Todo dia ele peca mais. Desde da sua sem pequenininho mesmo, brigando com seu irmãozinho, mentindo, odiando o irmão, sendo agressivo, até o último dia de vida. Aí ele pode olhar para Deus, Deus, eu não posso cumprir seu mandamento. Porque olha a minha situação. E mesmo eu querendo não pecar, eu peco. Não posso. Aí Deus vai olhar do céu e fala, eita, poxa, você não falou isso, não é? Agora eu vou dar baixa aqui os seus pecados e você está perdoado. Funciona assim? Não. Por quê? Porque você poderia cumprir. Você escolheu desobedecer e escolheu esse estado de morte e de miséria eternamente. Em Adão escolhemos. Lembra que ele falou sobre isso? Já estive ao seu alcance. Já esteve, você negou, você abriu de mão desse privilégio. E agora você escolheu o pecado. Então a sua dívida vai acumular. E a paciência de Deus em não lhe matar agora e lhe jogar no inferno deveria lhe trazer arrependimento. É o que Paulo fala em Romanos 2. Vamos ler agora Romanos 2. Mas a dureza do nosso coração, porque somos obstinados, somos duros de servidão, e o pecado habita em nós não nos deixa querer Deus, impede-nos de abraçar essa misericórdia e abandonar o pecado. Não conseguimos abandonar o pecado. Romanos 2 fala, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. E aí vai decorrer. Mas a ideia é o seguinte, a tolerância e a bondade de Deus deveria levar o homem a dizer, Senhor, olha, o Senhor é misericordioso, porque o Senhor já devia ter me condenado. E eu pequei mais uma vez. E trazer isso no coração do homem, essa sensação de humilhação. Eu sou incapaz de cumprir, Deus requer de mim, Deus merece essa obediência. E eu não sou capaz. E eu não sou capaz. Mas o que acontece com o homem? Não tem esse senso de se arrepender, de lamentar o fato de ser pecador. O homem, pelo contrário, eu estou vivo aqui, ó. Deus existe. E até tem pessoas audaciosas dizer, se Deus existe, por que ele me mata logo? Ou, se Deus existe, por que não matou fulano? O fulano está fazendo um bocado de coisa ali, ó. Aquela pessoa está acumulando juízo diariamente. E um dia prestará conta a Deus. E para ela o inferno vai ser mais quente. Porque... Tem mais? Sim. Nos céus haverá os salvos em Cristo serão salvos não porque fizeram alguma coisa, mas porque Cristo morreu por elas. Porque elas confiaram, porque Cristo conquistou a fé para elas. E elas creram e se arrependeram verdadeiramente. Viveram para Cristo. Mas, de alguma maneira, Deus é gracioso ainda em dar galardões a esses cristãos que foram mais piedosos, mais fiéis. Eles não serão salvos pela sua piedade e fidelidade. Serão salvos porque Cristo salvou. Mas, pela sua vida de piedade, de amor e devoção aqui na terra, eles serão, que nem precisariam ser mais, né? Porque já deu tudo que poderia dar, mas ainda Deus dará mais coisas no céu.
Não recompensados. Só que no inferno da mesma forma, porque a Bíblia fala sobre recompensa, sobre segundo suas obras. Então imagina alguém que era um religioso, imagina uma pessoa que era um criminoso, imagina uma pessoa que mexia com bruxaria, imagina pessoas como eram perversas no que poderiam ser como Hitler, como esse Lázaro que foi morto agora. Pela justiça de Deus, a quantidade de pecados e toda a dureza do coração e piedade, com certeza haverá castigos diferentes. Agora, ambos estavam no inferno. Não está no inferno, como alguns dizem, no purgatório, lugar mais suave, de boa, e o outro apanhando. Mas todos estarão sendo desprezados por Deus eternamente. Todos eles experimentarão a justa ira de Deus eternamente. Porém, por Deus ser justo, com certeza, como a Bíblia sempre fala sobre cada um segundo suas obras, cada um segundo suas obras. Então mostra que Deus colocará diante dos olhos de todo mundo as obras de cada um. E julgará segundo as obras. Então isso mostra que não será só no inferno, mas até no inferno haverá níveis de juízo maior. Mas estarão no inferno. É lugar que ninguém quer estar. Mas todos estão caminhando para lá. E para finalizar aqui, tá quase acabando. Deixa eu pegar só aqui, tá? Pronto. A última aqui. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal. Essa corrupção está no coração do homem. Desde criança. Desde criança o bebê já ignora, já despreza, já odeia o seu irmão. E até aquela disputa, a ganância, a vaidade, a cobiça, a avareza. Todo esse desejo está no coração do bebê já. Mas só somos capazes de fazer isso. Sim. A menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. E daqui a pouco começa essa ação de regeneração, que é a próxima etapa do catecismo, de como um homem que é tão perverso e cruel, desde a sua concepção até o seu dia de morte, que só faz quebrar o mandamento de Deus, que odeia e despreza tudo que vem de Deus, mesmo falando que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse porque não leva em consideração o que Deus fala, agora é capaz de amar, servi-lo, conhecê-lo e ter prazer nas coisas de Deus. Somente pela uma ação transformadora e regeneradora do Espírito Santo. É incapaz de um homem por si só dizer: eu sei, tem uma coisa boa, eu vou escolher servir a Deus porque eu acho que isso é melhor para mim. O homem não é capaz de fazer isso. Se o homem está tendo uma inclinação, um desejo pelas coisas de Deus, está se achando atraído pelas coisas de Deus, com certeza, se for genuíno, se não for só religioso, porque quer escapar do inferno, ou porque quer abraçar uma nova religião, um novo costume, abraçar um vocabulário gospel, ou porque vai ganhar alguma coisa com isso, mas se for realmente genuíno, se ele correr a Deus com arrependimento, sabendo que é pecador, sabendo que Deus espera dele, sabendo que é incapaz de cumprir, ele vai recorrer à justiça que vem da cruz. Ele vai correr para Cristo. Senhor, me salva, porque eu sou incapaz de me salvar a mim mesmo. O arrependimento vai gerar nele não um remorso para se matar, como aconteceu com Judas. Judas e Pedro cometeram o crime de trair Cristo. Um pelo dinheiro, foi Judas, e outro por dinheiro. É dinheiro e outro pelo medo, né? Pelo medo de morrer. Mas ambos negaram Cristo. O resultado foi igual, a negação. A traição. Mas um se matou, e o bicho era tão incompetente que nem se matar, ele conseguiu se matar dele, porque se enforcou, o pessoal acha que ele morreu enforcado, né? Ele morreu da queda. Ele se enforcou, a corda torou, se arrebentou lá o galho, ele caiu, só abriu as vísceras dele no chão, nos penhascos. Ele não morreu enforcado, ele tentou se matar enforcado. É tão incompetente, tanto de servir a Deus, tanto de se matar, que morreu dessa forma trágica. E Pedro, não. Mas por quê? Porque Pedro é melhor do que Judas? Não. E Cristo fala por que ele não se matou feito Judas. Ambos tiveram remorso. Judas teve um remorso. Judas percebeu: eu vendi um homem puro, sangue inocente, lá nas minhas mãos. Aí o remorso foi tão assim que ele se matou. Mas por que Pedro não fez a mesma coisa? Cristo falou: Judas, Satanás te pediu a tua alma, mas eu roguei por você. Então eu roguei por você, Pedro. Então, aquilo que preservou a vida de Pedro, a alma de Pedro, do mesmo fim que Judas teve, não foi porque Pedro era um pouco melhor do que Judas. Porque ambos negaram, ambos mostraram que no coração deles
A natureza é sempre desprezar a Deus. Mesmo, Para se sair melhor. e Sair bem em alguma situação. mesmo sabendo que Deus é justo. Mesmo sabendo que Deus é verdadeiro, que Deus é real. Pedro sabia disso, Pedro experimentou várias coisas. Ele viu Cristo curando, sabia que ele era filho de Deus. Mas chegou na hora, quando colocou... Não conheço não. Então, isso vem do coração do homem. É natural do homem negar a Deus. Mas por que Pedro não teve o mesmo fim? Porque Jesus falou, eu roguei por você. Eu lhe preservei. Porque se dependesse de você, você teria o mesmo fim de Judas. Olha o que Romanos 3 fala sobre o que está no coração do homem. Versículo 9 até o 18. Isso aqui é um resumo da condição do homem. Paulo está trazendo um resumo da condição do homem. O que o homem é. Jesus fala que a educação vai salvar o homem, né? Se a educação salvasse o homem, em Brasília teria corruptos. São educados, têm educação. Nasceram em lares de berço de ouro. A educação não salva o homem. Coisas externas não salvam o homem. Apenas que o Espírito Santo realmente troque o coração de pedra pelo de carne, abra os olhos e abra o entendimento, coloque no coração fé para crer e arrependimento para se arrepender e confiar em Cristo. O homem nunca é capaz de se aproximar a Deus e de desejar Deus. Por quê? Que eu estou falando isso? Não. O próprio Deus falou isso. Todo desígnio do coração do homem é mau. E agora, para fechar o que Paulo fala. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Que os judeus acreditavam que era da linhagem de Abraão, eram filhos de Deus, então eles tinham vantagem, estavam mais próximos de Deus. Os gentios, os pagãos, os gentios é todos que não são judeus. Estavam mais distantes de Deus, então nós tínhamos mais vantagem. E Paulo fala, de maneira nenhuma. Todos estão debaixo da mesma sentença, do mesmo estado de morte. Todos eles. Ninguém tem uma vantagem mais do que o outro. Ninguém tem uma predisposição a crer. Nenhuma pessoa é mais fácil de Deus ganhar do que outra. Aquilo ali vai dar trabalho para Deus, hein? Aquilo ali, esse aqui, acho que é mais fácil. Não. Porque não existe coração tão duro que o Espírito Santo não possa vencer. Não existe incredulidade tão grande que Cristo não consiga romper. Não existe escuridão na alma que a luz de Deus não consiga brilhar. Não existe. Todos eles são pecadores. Religiosos ou não religiosos. Ateus ou... Todos são. Não tem vantagem. Todos precisam de Deus. Como está escrito, não há justo sequer. Não há justo. Nenhum sequer. Não justo. E existe essa frase no meio do mundo, né? Bom é só Deus. Bom só teve um, Jesus. Só que isso deveria trazer o que para alguém que fala essa frase? Falar isso com peso. Temor. Falar isso com peso. Quando fala não tem um bom, ele tem que se incluir. Não há um bom. Ninguém. Nem eu. Não tem bom. Todo mundo só faz para praticar o mal. Todos são egoístas. Todos desprezaram Deus em Adão. Não, desprezei não. Foi Adão que fez. Você faz isso hoje. Você não se livrou de Adão. Você fazia parte de Adão. Você estava em Adão. Adão lhe representava e representava os seus desejos. Você estava lá. Porque se você não tivesse em Adão e o que Adão fez nada a ver com você, para de pecar agora. Você faria a mesma coisa que Adão fez. Porque você faz a mesma coisa que Adão fez. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Seu estado natural do homem não tem quem entenda, a menos que pela revelação especial que é as Escrituras, não há quem entenda, e pela revelação especial que é o Espírito Santo colocando essas verdades no coração do incrédulo, de um ímpio, não há um que entenda. Ninguém vai acordar crente. Ninguém vai acordar, cansei de pecar. Eu só faço acumular juízo, eu vou ser punido no inferno. Deus requer de mim, Deus é santo, Deus merece a minha obediência. Eu sou pecador, eu vou vir para Ele. Como é que eu faço para vir para Ele? Não vai ter esse bom, não tem nenhum. Não há um que queira Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há um quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E Paulo está sendo enfático.
Não tem. Ninguém pode olhar para o céu e dizer assim, eu mereço ser salvo. Foi bem claro aí essa passagem. Eu sou digno de ser perdoado. Porque eu, ao contrário de fulano, sou melhor. Ó, fulano roubou, fui trair a mulher, eu não faço isso não. Se você fala isso, você não conhece quem você é. E o que Deus espera de obediência. Porque se você acha que Deus espera só uma performance melhor, e você comparar um com o outro, claro, você vai achar que você é superior a fulano. Mas quando você se compara à justiça de Deus, todo mundo está reprovado. Todo mundo no mesmo barco. Por isso que Deus, a lei exige de você nada menos do que perfeita obediência. Porque você não consegue cumprir, Deus lhe deu Cristo. Porque ele cumpriu ele foi perfeito e na plenitude da obediência a Deus. E aí conquistou isso para aqueles que ele morreu. E agora ele dá gratuitamente essa justiça. Cristo conquistou, Cristo cumpriu toda a lei como um homem, ele nos representou. Lembra que teve o Adão lá que corrompeu todo mundo, né? Esse Adão condenou toda a raça humana. E a própria criação. Espinhos que nascem na terra, animais que não se sujeitam ao homem, é culpa de Adão. Toda a corrupção, toda a injustiça, toda a impiedade, toda a crueldade, toda a barbárie, tudo que você vê, o cara ficou impune. Tudo que acontece de ruim é do pecado. Por isso devemos odiar mais ele. Se afastar dele. Entender? Qual é o remédio para a humanidade? Tira o pecado da humanidade. Você vai ver o remédio. E podemos tirar esse pecado? Não podemos. Mas podemos descansar na justiça que vem de Cristo. Ele morreu a nossa morte. Merecíamos morrer eternamente, desprezados no inferno. Mas quando Cristo nos substitui e leva os nossos pecados para ele leva os pecados desde a nossa concepção até o nível de morte, de vida. E aí, quando morrermos, nos encontraremos com Deus, não com uma dívida de sei lá quantos anos de pecado sobre nossas costas, mas uma dívida limpa, sem nada. Não um nome que foi sujo e agora está apagado, foi aquela mancha lá no nome, mas como alguém que nunca nem pecou. O que Cristo fez pela igreja foi muito mais do que perdoar. Ele não só, olha, você é um ex-pecador. Quando Cristo morre pela igreja, ele leva todos os pecados do seu povo e paga por eles. Deus não vai cobrar esse mesmo pecado. Deus não vai cobrar a mesma dívida. Se o meu pecado Cristo levou, quando chegar diante de Deus, o meu pecado não está sobre mais sobre mim, está pago. É isso que salva alguém. Os seus pecados não estão mais sobre ele. Os seus pecados, Cristo é levado. E eu tenho que confiar e crer que Cristo é poderoso o suficiente para morrer a minha morte, me substituir, porque ele foi perfeito em meu lugar, já que eu não sou perfeito. Ele substituiu no corpo e na alma. Por isso que ele era humano perfeito. Porque ele me substituiu tudo em mim. Mas também ao mesmo tempo ele era Deus, porque só Deus pode ressuscitar e declarar que foi pago. Porque, já pensou, tu poderia até morrer por tu mesmo. Tu pagar a tua dívida, mas como é que paga a tua dívida? Morrendo. Tu não serve, porque tu vai passar a eternidade todinha. Agora, se alguém falar pra tu, Eric, eu vou pagar a tua dívida com Deus. Eu vou morrer por tu. Deus vai colocar a culpa tua em meu lugar. Beleza, morre aí, morreu. E não volta mais. Não serve. Para saber que a dívida foi paga, alguém tem que declarar que a dívida foi paga. E a ressurreição de Cristo mostra que a dívida foi paga. Porque ele morreu com todos os seus pecados sobre ele. E volta para declarar que você é inocente. Em Cristo somos justificados. Não há condenação mais que nos condene. Por isso que podemos olhar para Deus e orar e chamar de meu Pai e esperar em Deus a sua bondade e a sua resposta. E não um Deus irado e com a sua santa ira e nos desprezar, nos rejeitar. Porque Cristo já pagou essa dívida. E agora quando Deus olha para a igreja, Deus não olha para ex-pecadores. Como o cara sai do presídio. Sai do presídio com a ficha suja. Tá pago com a sociedade. Mas não foi apagado. Nunca vai ser. Nunca vai ser nada. Mas quando Cristo faz pela igreja, ele não apenas perdoa pecados, mas ele faz com que aqueles pecadores nunca sejam considerados como ex-pecadores. O que Cristo fez por nós é algo sem precedentes.
Deus não olha pra gente como ex-pecadores apenas. Deus olha pra gente como pessoas santas. Mas somos pecadores, pecamos ainda. Porque nós fomos libertos do juízo do pecado, da condenação. O pecado estava nos condenando. E agora essa condenação condenou Cristo. O nosso pecado condenou Cristo. Mas agora o pecado ainda habita em nós, na nossa natureza. Por isso que pecamos. Mas não somos mais servos dele. Não devemos viver como devemos alguma coisa ao pecado. Não, eu tenho que pecar porque eu sou pecador. Não. Porque existe em nós uma força maior do que o pecado. A força do Espírito Santo. Que quando pecamos, devemos lamentar e dizer, Senhor, eu pequei mais uma vez, sou pecador, me perdoe. Alguns falam que a cruz de Cristo mostra como você é precioso. Aqueles pregadores coach, que gostam de falar que você é importante para Deus e tal. Assim, a cruz mostra quanto você é importante para Deus. Se você ouvir alguém falando isso para você, rejeite. Porque a cruz não mostra o quão você é importante para Deus. Mostra o quanto você é pecador. Você matou o Filho de Deus. Seus pecados foram tantos que o Filho de Deus teve que morrer no seu lugar. Não porque você é tão importante assim, mas é porque Ele quer lhe salvar. E lembre-se, né? Para que Ele salve pecadores e não seja injusto, alguém teve que pagar. Aí não seria mais injusto. Se Deus do céu perdoasse toda a humanidade, Deus seria injusto. Por que Ele perdoa pessoas que quebram leis e matam a si mesmo? Deus seria injusto. Mas para que Deus se torne justo e justificador, alguém vai substituir. Cristo tem poder para não substituir uma pessoa, mas todos os filhos de Deus. Perfeitamente. A Bíblia fala que por um homem só entrou o pecado. Adão. Mas o segundo Adão, referência a Cristo, é o homem perfeito. O homem perfeito. E esse segundo Adão, pela sua morte, pela sua vida, morte e ressurreição, justificou a igreja de Deus. Então, um homem condenou a humanidade, mas o outro homem trouxe a salvação. Esse é Cristo. Então, sim, só para terminar. Não sei o que. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui é o estado da humanidade. Então, só para finalizar, só para lembrar. Leu o 2 e o 3. Domingo 2 e domingo 3. Como é que sabe que você é pecador? A lei de Deus. A lei de Deus mostra quem Deus é e quem eu não sou. Eu não sou aquilo. Sou pecador. O que a lei de Deus exige de nós? Resumidamente, amar a Deus e amar o próximo. Cristo resumiu. Mas amar a Deus tem vários tópicos e depois vamos ver cada tópico disso aí. E amar o próximo. Porque amar o próximo é do meu jeito, amar a Deus do meu jeito. Amar a Deus como Ele quer que eu ame. Então, cada aquilo eu tenho que cumprir. Você consegue guardar tudo isso? Não consigo guardar. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Até os cristãos experimentam o início de obediência. Pequeno início de obediência. Pouquinho. Nada comparado à obediência plena que Cristo obedeceu. Deus promete para que nós hoje? Para o Filho de Deus. Seja obediente e eu te abençoarei. Seja desobediente e eu lhe castigarei. Você é passivo de castigo. Agora, o que é que Deus falou para Cristo? Seja obediente e eu lhe matarei. Na obediência de Cristo, resultou sua morte. Ele precisava ser humano para representar a humanidade e Deus para ter poder de perdoar a humanidade. Não a humanidade em todas as cabeças, lembre? Depois eu falo sobre isso. Mas a humanidade dos seus filhos, espalhada em toda a humanidade, nas mais variados séculos e gerações. Então Deus criou o homem, já o dia do seu 3. Então Deus já criou o homem assim tão mau e perverso? Não, Ele criou o homem bom. Mas no coração do homem surgiu o desejo de ser igual a Deus, desprezar o que Deus tinha dado, ser enganado pela serpente e depois fugir de Deus. Depois que foi pego, se corrompeu. E de onde veio essa natureza corrupta? No paraíso. Lembre-se que todo mal começou ali. Se pegarmos 2 bebês e colocarmos numa ilha deserta, só para eles ficarem entregando assim, remotamente comida e bebida, depois de um tempo vai lá e você vai encontrar uma civilização corrupta do mesmo jeito. Porque não é a TV que vai corromper,
não são os youtubers e nem o TikTok, não é o vizinho, não é o tio que bebe, não é nada que vai corromper a criança. A corrupção já está no coração dela. Todos esses meios externos só vão ajudá-la a fazer isso desenfreadamente, sem nenhuma consciência. Acelerar o processo. E sem nenhum temor. E acelerar, assim, deixar isso muito fácil, sem nenhum tipo de freio. Faça, meu filho, pode fazer. Abrace a loucura, abrace o caos, abrace a desobediência. O errado é certo. Mas já está no coração dela. Então, de onde veio? De Adão e Eva. Estávamos lá, somos Adão e Eva foram nossos meus pais. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo tipo de mal, sim. Agora, pela bondade de Deus, graças a Deus, Deus às vezes nos priva de cometer pecados que outros cometeram, como um assassinato, roubo, algo assim, de forma externa. Lembre-se que se você odiar alguém, João fala, você já matou alguém. Porque a lei de Deus, depois vamos ver isso, internamente, porque alguém pode dizer, não, nunca matei, então o sexto mandamento nunca vou quebrar. Ou o quinto mandamento, honrar teu pai e mãe. Eu sou órfão. Perdi meus pais com 1 ano de idade, então eu não tenho pra quem honrar, então logo o quarto mandamento e o sexto matar, nunca vou quebrar. O oitavo, roubar, nunca roubei, então, olha, 3 mandamentos nunca quebrei. Olha aí. E se você vê externamente os mandamentos, depois vamos ver, todo mundo consegue cumprir externamente. Religiosamente conseguimos cumprir, mas internamente, não. Que cada mandamento interioriza e fala da vontade do homem fazer aquilo, de servir. E por isso que o 10º mandamento, e todos eles é sempre externo, né? Não faça isso, faça aquilo, faça isso. Oh, beleza, consigo cumprir perfeitamente. Mas chega no 10º, não cobiça. Não cobiçarás. Aí você vê que a forma de ler os mandamentos é de forma interna. Que cobiça não fala, porque você pode cobiçar alguma coisa minha, eu não sei. Está no seu coração. Agora você pode roubar, eu vou saber. Você pode mentir, eu vou ficar sabendo depois. Você pode matar alguém, eu vou saber também. Você pode adulterar, eu vou ficar sabendo. Você pode ter imagem na sua casa, adorar ídolos, eu vou saber. Mas se você adora você mesmo, dinheiro, qualquer outra coisa, eu não vou saber. É no seu coração. Se você odeia a pessoa, não consegue perdoar você matou, desprezou. Se você deseja outras pessoas, você adulterou. Mesmo não tendo um cara mulher. Então todo o mandamento é interno. Isso mostra que o homem não consegue cumprir. Externamente consegue. E os religiosos fazem isso. Mas internamente percebe-se como o nível de Deus é altíssimo. O homem não consegue mais cumprir. Já conseguiu. Não consegue mais. Por isso, ele é cobrado. Porque ele poderia e abraçou a desobediência. E abraça diariamente a condenação. Porque diariamente, em vez de... É aquela questão. Eita, mamãe viu eu fazendo isso em vez de eu... Então eu vou fazer de novo. Não, talvez sua mãe fez só misericórdia. Não, na próxima eu pulo ele. Mas qual é o seu? Ah, já que ela não fez, eu vou fazer de novo. Não, então, ela não fez, mas ainda bem que não fez, porque eu não vou fazer mais não. Não. Então o homem peca e Deus não mata. Deus não, naquele momento. Então Deus está deixando. Deus está dando... Né? Está deixando. Na liberdade. Não é. Está dando corda e você mesmo vai se enforcar. Você vai acumular juízo todo dia. Então, para finalizar, viver muitos dias na terra nem sempre é bom. Ah, viver 99 anos porque Deus tem um plano. Deus tem um plano para todo mundo, meu amigo. Esse negócio assim, Deus tem plano para mim, Deus tem plano para todo mundo. A questão é saber se nesse plano eu faço parte dos que vão ser condenados ou dos que vão receber a graça salvadora de Deus. Mas o plano de Deus está determinado. Ele tem plano para todo mundo. Alguém que viver 99 anos pode ser porque Deus realmente quis dar uma vida aqui, talvez de longínqua, velho. Deus quis fazer velho, dar uma vida talvez saudável ou não, com muitos filhos, com riqueza e tal, às vezes para a sua própria perdição. Ele acumulou, imagine alguém acumular 99 anos de pecado. Só piorou a situação. Só piorou. Igual alguém que cometeu um crime. Agora cometeu crime diariamente durante 30 anos. Quando pegar, a condenação dele vai ser como? Perpétua. Perpétua. Mesmo assim, a perpétua aqui é pouco, porque até a morte, né? No inferno será eternamente, não haverá fim. Então, a lei de Deus e a punição de Deus é acima de qualquer coisa que o homem pode esperar e imaginar, entendeu? É diferente. Então,
Viver aqui na Terra não significa sempre ser algo bom. Se eu não vivo para Deus, em vão eu vivo. Se eu não vivo para Deus, era melhor que eu nunca tivesse nascido. Porque aí eu vou experimentar algo que ninguém quer experimentar. Aquilo que experimentou, o abandono do Pai, Deus, por que me desamparaste? E o desprezo e a ira de Deus eternamente. A dor, a angústia. O inferno não é só queimar a pele. O inferno é ser desprezado pelo Criador eternamente, sem alívio, sem dipirona, sem anestesia. Sem ter pra onde recorrer. Sem tempo para recorrer. Já fui, acabou. Acabou ali.